Bom, vamos lá então falar aí do nosso último assunto, que é da toda a legislação da biodiversidade, né? A gente já falou na aula passada que a nossa responsabilidade e mais a nossa importância na legislação da biodiversidade no geral é muito grande, porque a gente é o país mais megadiverso do mundo. A gente tem aqui cerca de 13%, talvez mais ainda, das espécies descritas no mundo. A gente tem várias espécies não descritas. A gente tem a maior floresta tropical do mundo. A gente tem cerca de 300 etnias diferentes, com um conhecimento tradicional, que é aquilo passado pela cultura do povo, né? Que o povo sabe que determinado remédio, por exemplo, determinada planta é boa, o chá daquela planta é bom para determinada patologia. Isso é uma cultura. Isso é um conhecimento tradicional, né, cultural. Tanto que 70% dos nossos produtos farmacêuticos são provenientes do conhecimento tradicional associado. E a gente tinha um problema que raramente esses benefícios eram compartilhados. E aí se tinha um conhecimento, e começou há muito tempo atrás, lá em Estocolmo, lá em 72, começou uma história de que a biodiversidade é um patrimônio comum da humanidade. Né? A nossa Constituição mesmo concorda com isso, que é um patrimônio comum da humanidade. Mas dizer que é um patrimônio comum da humanidade, você liga isso a dois conceitos básicos. Primeiro, a não apropriação, quer dizer, não é de ninguém. E o Código da Biodiversidade, que foi assinado lá na ECO 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, diz o contrário. Diz que a biodiversidade mundial deve ser compartilhada para o bem da humanidade. Mas esse negócio de patrimônio comum da humanidade também implica uma gestão comum, uma gestão compartilhada. E se a gente tem uma gestão compartilhada das coisas, onde está a soberania nacional, né? O que o país detentor daquele patrimônio genético leva se qualquer um puder decidir sobre aquele patrimônio genético, que é justamente aquele animal, aquele vegetal, aquele micro-organismo em que pode ser útil, potencialmente útil para os seres humanos, né? Então, alguns conceitos a gente deve saber antes de começar disso. O primeiro conceito é justamente de patrimônio genético, está aí, ó. Todos os organismos vivos, plantas, animais, micro-organismos, carregam material genético potencialmente útil aos seres humanos. Esses recursos podem ser originados do mundo selvagem, da fauna domesticada, de plantas cultivadas. Eles são provenientes de ambientes em que ocorrem in situ, ou de coleções criadas pelos seres humanos, como jardim botânico, banco de germoplasma, banco de semente, coleções de culturas microbianas e in situ. Seja in situ, é um animal, uma planta, um micro-organismo que pode ser útil para o homem, ele é considerado patrimônio genético. E aí a gente tem a história do conhecimento tradicional, né? Que, como eu falei, veio daí dessa cultura popular, veio das etnias, né? O conhecimento do indígena, o conhecimento do quilombola, das culturas tradicionais. Hoje na lei também está o agricultor também entrou na história. É desse conhecimento popular que foi usado não só o patrimônio genético, né? Você não usa somente o patrimônio genético, só o recurso, só o bicho, só a planta, só o micro-organismo. Você usa também o conhecimento associado a ele para produzir alguma coisa, muitas vezes um produto comercial. Isso, inclusive, eu falei para vocês na aula passada, que diferencia aí biopirataria de tráfico de animal. Traficar animal é pegar um animal e levar, que pode ser usado por um pet. Agora, biopirataria é quando eu quero tirar alguma coisa útil para ganhar alguma vantagem, especialmente uma vantagem financeira. Em relação a isso, então começou toda uma discussão mundial do acesso à repartição do benefício, que vocês vão ver muito abreviado como ABS, porque vem do inglês. Então, o sistema ABS começou a ser discutido. O que se queria? Se queria que esse patrimônio genético, que está em maior quantidade nos países megadiversos, são 17 países megadiversos, mais de 70% da biodiversidade do mundo está nesses países aí. Então,
queria que esse patrimônio genético que está nesses países fosse útil para o mundo inteiro. E que, então, o restante do mundo, que não tinha um patrimônio genético tão rico, mas que tinha dinheiro, tinha poder monetário, financiasse as pesquisas em relação a isso e que todos ganhassem, né? Que são os usuários. E aí, como está aí, ó, forma como o patrimônio genético pode ser acessado e como os benefícios que resultam do seu uso comercial são compartilhados entre pessoas ou países que utilizam os recursos, os usuários, as pessoas ou países que o fornecem, que são os provedores. Quem fornece o patrimônio genético é o provedor e quem utiliza é o usuário. E aí, esse benefício hoje, né, já evoluiu ao longo dos anos essa discussão. Hoje, esse benefício pode ser tanto monetário, que é a participação de lucro, né, que são os royalties, ou pode ser um benefício, um pagamento, né, um benefício não monetário. Transferência de tecnologia, capacitação da mão de obra, um projeto em função do meio ambiente, tem que ter uma contrapartida de quem está explorando aquele produto. E aí tem outros dois termos importantes hoje na lei do patrimônio genético. Um é o procedimento prévio fundamentado. O cara, antes dele começar a explorar aquele recurso, aquele patrimônio genético que tem um conhecimento tradicional associado, ele precisa do consentimento daquela comunidade indígena, daquela comunidade quilombola. Ou o termo mutuamente acordado, que é a mesma coisa. Então, tá lá. Consentimento prévio é a autorização concedida pela autoridade nacional competente de um país provedor para um usuário antes da realização do acesso aos recursos genéticos, de acordo com o marco legal institucional vigente. Termo mutuamente acordado consiste em um acordo entre os provedores dos recursos genéticos e os usuários sobre condições de acesso e uso dos recursos, assim como a repartição dos benefícios entre ambas as partes. Como é que vai ser isso? Como é que nós vamos dividir isso aí? Como é que nós vamos explorar e como é que nós vamos dividir isso aí? É o termo mutuamente acordado. Então, provedor do recurso genético é o país que tem a biodiversidade e provém aquele patrimônio genético para que seja estudado e seja explorado. O usuário é o beneficiário, como a gente já viu. Pontos focais são pontos básicos que devem deixar um processo dessa parceria transparente, claras, regras claras. O combinado não sai caro. Né? E as autoridades são os órgãos criados pelo governo para gerir esse processo de partilha. Mas como é que isso começou? Como eu falei para vocês, isso começou há muito tempo atrás, lá em 72, durante a Conferência de Estocolmo. Na Conferência de Estocolmo, os países com grana, que não tinham grande biodiversidade, começaram com a história que estavam preocupados com o meio ambiente, com a conservação do meio ambiente, porque a riqueza do meio ambiente estava em mãos desses países, que são os países megadiversos. Alguma coisa tinha que ser feita, porque o meio ambiente é patrimônio comum da humanidade, que tem que ser preservado, tem que ser conservado. Então, deveria ter um acordo internacional e que esse acordo internacional beneficiasse o mundo inteiro, por causa dessa história de patrimônio da humanidade e tal, mas os países em desenvolvimento, que são os detentores do patrimônio genético, olharam aquilo com desconfiança. E o Brasil, como eu falei para vocês, teve uma importância muito grande, porque ele, desde o início, ele foi cabeça, ele liderou esses países megadiversos. Fomos nós que gritamos, opa, não é bem assim não. Esse negócio de tratamento multilateral, todo mundo vem aqui e bota a mão no que é meu, no patrimônio que é nacional. Cadê a minha soberania? Então, a gente precisa respeitar o princípio chamado de princípio de solidariedade. O que é o princípio de solidariedade? É aceitar e repartir aquele benefício com as comunidades tradicionais. Porque as comunidades tradicionais é que têm o conhecimento tradicional. E outra coisa, o Brasil falou, foi o Brasil que criou isso. Princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Por quê? A gente dizia o seguinte, tudo bem, as responsabilidades são comuns na conservação do meio ambiente, mas diferenciadas, porque os países desenvolvidos
né? Isso a gente está falando aí de 72, quando começou essa discussão, que a gente estava muito lá atrás ainda em termos de desenvolvimento. Os países desenvolvidos são os que mais poluem. Por que vocês são os que mais poluem, mais destroem o meio ambiente, e nós, os países megadiversos, é que temos que nos sacrificar? A história não é bem assim. A gente, né, estava preocupado com a biopirataria, que a gente era roubado o tempo inteiro o gringo vinha aqui, pegava nossos produtos, levava para lá, explorava e patenteava lá fora, como o Captopril, que a gente falou na semana passada, que é patenteada na França. Então, você tinha aí, não tinha divisão de recurso, né? Não tinha recurso dividido, a pirataria estava demais, a gente preocupado com isso. E os países do norte, que eram os países de desenvolvimento, preocupados com os recursos genéticos, que eles queriam também colocar a mão no recurso genético. Essa discussão rodou aí até a ECO 92. Na ECO 92 foi que surgiu a Convenção da Diversidade Biológica, ou também chamada Convenção da Biodiversidade. A primeira grande lei, não é lei, né? Porque é internacional, é uma convenção mesmo. É o primeiro grande tratado internacional que geriu, na verdade, todas as leis que vieram daí para frente. Tanto relacionadas aos tratados e a maneira como os países iam dividir essa história, como as leis internas, que deviam seguir na função de atender à Convenção da Biodiversidade. A Convenção da Biodiversidade tinha um pilar de juntar o meio ambiente com a economia. Ou seja, não é que o patrimônio genético, que o meio ambiente seja intocável. Não, ele deve ser explorado como um recurso que ele é. Mas ele deve ser explorado de maneira inteligente. Ao passo que o Brasil continuava batendo na tecla. Mas a soberania nacional deve ser respeitada. Que então tenha um acordo internacional. Mas esse acordo internacional deve respeitar a soberania nacional. E aí, então, a gente houve a convenção em 92. Em 94, a gente ratificou a convenção, e em 98 saiu um outro documento que a gente estava dentro da convenção. Perfeito. E aí, a partir dessa convenção, passaram a ter as conferências das partes, que são as COPs. Primeiro, foram anuais, e a partir da COP 4, que foi em 98, elas passaram a ser bienais, com reuniões de grupos de trabalho no ano seguinte. Quando foi na COP 4, em 98, foi criado um painel de especialistas na história da repartição dos benefícios, que é o sistema ABS, que a gente falou, né? Aí, beleza, foi criado lá um painel de especialistas, e na reunião seguinte, na COP 5, né, em 2000, foi criado um grupo de trabalho ad hoc, e esse grupo de trabalho, ele tinha a função de tirar as dúvidas dos países interessados em fazer parte do sistema ABS, as dúvidas que eles tinham. Perfeito. Quando foi em 95, a Marina Silva mandou um projeto de lei para o Senado, que é esse projeto de lei aí 305 de 95, para regulamentar internamente a nossa visão dessa repartição de benefícios aí. Esse projeto ficou rolando pela política aí. Quando foi em 2001, a gente teve lá o encontro de Bonn, que começou de novo, a briga ficava no sentido de vai, não vai, tem que sair um acordo internacional, tem que dar prazo para esse acordo internacional sair. A gente preocupadíssimo com a biopirataria, mesmo porque, final de 2000, se eu não me engano, a gente teve um caso de biopirataria grave, que fez com que o governo lançasse essa medida provisória, que é a 2186 de 2001, que foi uma medida provisória que tentou regulamentar isso aí, mas de uma maneira muito grave. Uma maneira muito grave em que, por exemplo, de acordo com essa medida provisória, para
país ou alguma empresa de um outro país explorar o nosso recurso, mesmo que fosse para pesquisa, tinha que ter previamente um contrato de repartição de benefícios. E por que que isso não era possível? Por que que falhou essa lei? Porque quando eu começo a explorar algum produto, ele tem um potencial de ser rentável, de achar um mercado à frente. Mas pode não ser, pode depois da pesquisa chegar à conclusão que não é viável. E aí como é que eu assino um contrato de repartição de benefício de uma coisa que eu nem sei se vai ter benefício? E mais, a essa época, as autorizações todas para pesquisa com biodiversidade, inclusive pesquisa acadêmica, demoravam muito para ser autorizada. Vocês têm noção, nessa época que ficou, no período em que essa medida provisória ficou valendo, a gente que tem, sei lá, de 15% a 20% da biodiversidade do planeta só contribuiu com 5% da pesquisa mundial relacionada à biodiversidade. A queda de pesquisa foi muito grande, pesquisadores pagaram inúmeras multas, foi muito grave, não era, vamos dizer assim, tinha a mão muito forte, essa medida provisória. Aí, seguindo com a história lá internacional, na COP 2002, se procurou dar legitimidade ao artigo 15 da Convenção da Biodiversidade, que fala justamente no quê? Na repartição dos benefícios. Sempre porque a gente estava batendo na tecla nessa altura, o Brasil já estava totalmente na liderança dos países megadiversos, a gente batendo na tecla que a soberania devia ser respeitada, que os recursos deviam ser repartidos e que o conhecimento tradicional devia ser respeitado, inclusive com consentimento prévio de pesquisa, né, que hoje é fato, de experimento, de exploração, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande em rastrear os recursos genéticos. Você imagina o Brasil, então, com a dimensão continental que a gente tem, rastrear todo o patrimônio genético que a gente tem. E mais, a gente não pode mandar na lei do país de fora. Então, depois que o cara levou lá para a terra dele, a lei que está valendo é a lei dele. E aí, os países megadiversos perdiam o controle. E aí foi nessa cúpula, né, de desenvolvimento mundial de 2002 que o mundo chegou à conclusão que sim, devia ter um regime internacional que juntasse as duas coisas, que juntasse a exploração do patrimônio genético, mas com a repartição do benefício. Internamente, nessa época, surgiu a nosso Plano Nacional da Biodiversidade, que é a 4339, que é essa que eu botei aqui no fim. Muito bem. E aí, então, na COP7, em 2004, surgiu um grupo para criar esse regime internacional de repartição de benefícios. Esse grupo se reuniu em 2005. Mais uma vez, o Brasil bateu o pé e falou, olha só, na verdade, hoje, tem-se acesso ao patrimônio genético. O acesso ao patrimônio genético só cresce. Os países que não são megadiversos têm acesso ao patrimônio dos países megadiversos cada dia mais, enquanto a repartição de benefício continua parada há muito tempo. Então, não anda. A gente não reparte benefício, o conhecimento tradicional não é respeitado, então está errado. E aí, a partir disso, na COP8, teve o texto de Granada, né? E o texto de Granada deu um prazo. O regime internacional precisa sair até Nagoya. Na reunião de Nagoya, que na COP10, se eu não me engano, Nagoya? Não, COP de 2010, eu acho que é isso. Tinha que sair o prazo de 2010. Tinha que sair o tratado, né, internacional que tivesse as duas partes. A gente teve aqui a lei da biossegurança, que trata dos organismos geneticamente modificados e tal, que vocês veem isso lá em OGM, também no mesmo período. E aí, nesse biênio 2008-2010, o Brasil mandava nos países, mandava não, né? Liderava os países megadiversos, e então o regulamento único e obrigatório passou a ser rascunhado, e na reunião de 2010, sim, o Brasil falou, olha só, esse
tratado internacional tem que tratar dos derivados, tem que tratar do conhecimento tradicional associado, tem que reconhecer o país de origem, que é o país provedor, da onde vem o patrimônio genético, e tem que aumentar mecanismo para aumentar o controle de monitoramento da biopirataria e das outras explorações, né, apropriações indébitas do patrimônio genético. Muito bem, quando chegou em 2010, estava rascunhado lá e entregue o Protocolo de Nagoya, que era aí o texto desse compromisso internacional. O Brasil assinou na sede, não estava presente, assinou na sede da ONU em 2011, e aí a Dilma mandou o texto para ratificação em 2012 para o Congresso, e a gente precisava, além de assinar o tratado, a gente precisava regulamentar internamente, né? Que é a ratificação. Só assim significa que a gente tem o compromisso de respeitar o tratado. Mas aí, o que aconteceu? A política ficou enrolando. Adivinhem, liderado por quem? Resistência da Frente Parlamentar Agropecuária, ou seja, a bancada ruralista. A bancada ruralista falou, não dá. Não dá para a gente assinar isso, ratificar esse tratado, porque eles tinham um tratado de 2001, que é um tratado fitogenético, de plantas que são usadas para alimentação e para agricultura, e que aí eles, por esse tratado, usavam gratuitamente, os países que eram signatários desse tratado usavam gratuitamente, trocavam entre si, e eles acharam que a assinatura desse tratado ia atrapalhar isso que eles já tinham. E então, eles se preocupavam com a repartição do recurso genético para a agricultura, o que, na verdade, não tinha o menor sentido, porque um tratado é um tratado, o outro é outro tratado. E mais, o que acontece? Eles não poderiam mudar a lei nacional de ninguém, porque a soberania tem que ser respeitada. Então, se um país daquele que é signatário, de repente, mudasse a lei dele interna e deixasse algum produto que é dele de fazer parte dessa lista utilizada pelo tratado fitogenético, o país mudaria, independente de a gente ratificar ou não o Tratado da Biodiversidade. E aí isso ficou nesta briga, nessa guerra, veio a Constituição, a lei estava de acordo com a Constituição, né, melhor dizendo, até que a gente teve a lei do patrimônio genético, que é a Lei 13.123, que foi aprovada em 2015, mas só pela essa Lei 8772 de 2016, que acabou ratificando essa lei. Essa lei é que está regendo hoje toda essa utilização do patrimônio genético e a repartição dos recursos. Meu Deus, falta coisa para caramba para falar, e eu tenho pouco tempo, vou ter que pular algumas coisas. Essa é a Convenção da Diversidade Biológica, ela está toda aqui, eu não vou falar de tudo. Algumas coisas na Convenção da Diversidade Biológica deram origem a outras legislações, tanto tratados internacionais quanto legislações internas. Então, objetivos: conservação da diversidade, utilização sustentável dos recursos, repartição justa e equitativa, que saiu o Protocolo de Nagoya, e a nossa lei interna, que é a 13.123. Um dos objetivos: proteger e encorajar a utilização da biodiversidade com práticas e culturas tradicionais. É o que surgiu a Política do Desenvolvimento Sustentável, que é o Decreto 6040 de 2007. Conservação in situ. Por que tem essa lei do SNUC, que eu perguntei hoje para vocês, se vocês já tinham visto com o Satiro? Porque está na Convenção que os países signatários devem estabelecer um sistema de áreas protegidas, áreas de conservação. Por isso surgiu a 9985 de 2000. Respeitar o estilo de vida tradicional, que são as comunidades tradicionais. Os criadouros. Por que os criadouros existem? Né? Por quê? Porque o artigo 9º da Convenção da Biodiversidade estimula a conservação da biodiversidade in situ, ou seja, em criadouro, em cativeiro. Incorporar o desenvolvimento sustentável, surgiu a nossa Política Nacional da Biodiversidade, que é 4339. O artigo 15, a gente falou ainda há pouco, criar condições para permitir o acesso aos recursos,
com o compartilhamento, né, de benefícios. É o que deu o Protocolo de Nagoya. Adotar medidas legislativas e administrativas que permitem o acesso à tecnologia, a propriedade intelectual, a lei da propriedade intelectual. Decreto 2519 de 88, de 98, foi o que confirmou a nossa assinatura da Convenção da Biodiversidade, de 92. Então, a 2186, eu vou falar só rápido, porque ela não está valendo mais, aquela medida provisória que eu falei que tinha uma mão pesada, ela não tinha critério, ela não conseguia identificar quem eram as comunidades tradicionais que estavam relacionadas àquele conhecimento, ela exigia autorização para pesquisa a princípio e igualava a exploração para recurso econômico com pesquisa científica, que são coisas completamente diferentes. Ela tinha aquela história de ter contrato antes de saber se ia ter produto ou não, e aí se não gerava produto, era um tremendo do prejuízo. Ela demorava a avaliar as coisas e dar autorização, então ela tinha uma insegurança jurídica imensa, acabando por diminuir tanto as nossas inovações tecnológicas quanto as nossas pesquisas científicas. Então, barreiras dessa lei: exigência de obtenção de autorização antes, falta de mecanismo de regularização, atraso e aumento no custo de processo, dificuldade de identificar comunidades tradicionais, os riscos de insegurança jurídica e incerteza no modelo de negócio estabelecido. Quem vai querer fazer negócio com alguém que não sabe direito como é que vai funcionar? A 4339 é a Política Nacional da Biodiversidade, não vou falar, ela é imensa, depois vocês leiam. Quais os pilares da 4339? Conhecimento da biodiversidade, através de inventários, por exemplo, conservação, tanto no ambiente natural quanto in situ, uso sustentável dos recursos, prevenção de danos, mitigação de danos ao ambiente, claro, acesso aos recursos genéticos e conhecimento tradicional e repartição desse benefício, que é a nossa lei hoje, educação e informação, programas educativos, né, ambientalmente falando, e a gestão, de quem é a gestão. Não vou falar sobre esses, vem isso em OGM, é a 11105, né, que é da biossegurança. O protocolo de Nagoya, sim, trata de 3 objetivos: preservação justa e equânime, divisão dos benefícios da utilização de recursos genéticos, considerando direito soberano dos Estados, respeitando a soberania do país. Enfatiza o papel de cooperação para pesquisa e desenvolvimento e está baseado no desenvolvimento sustentável, que são os objetivos do milênio. Então, a gente já falou sobre isso quando foi aprovado, vou pular isso que eu já falei, que o nosso prazo urge. A Rio+20 são temas que devem ser alcançados para combater a pobreza e a fome, lindos. Eu vou me dar o trabalho de ler, porque eles são lindos, apesar de não serem sendo colocados em prática, mas a teoria é linda. Meta 1, conhecimento de valores da biodiversidade, conservação e sustentabilidade. Meta 2, valores da biodiversidade integrados a estratégias nacionais e locais de desenvolvimento e redução da pobreza. Meta 3, incentivo, inclusive subsídios lesivos à biodiversidade terão sido eliminados ou reformados. Os incentivos positivos terão sido elaborados e aplicados. Meta 4, governo, setor privado, grupo de interesse e todos os níveis terão tomado medidas, implementarão planos para a produção de consumos sustentáveis e terão conseguido restringir os impactos da utilização de recursos naturais claramente dentro dos limites ecológicos seguros. Meta 5, a taxa de perda de todos os hábitats naturais, inclusive floresta, terá sido reduzida em pelo menos a metade e, na medida do possível, levada perto de zero, e a degradação e a fragmentação terão sido reduzidas significativamente. Meta 6, o manejo e a captura de qualquer estoque de peixe, invertebrado e plantas aquáticas serão sustentáveis, com medidas de recuperação e para as espécies exauridas. Meta 7, áreas sobre agricultura, aquicultura, exploração florestal serão manejadas de forma sustentável. Meta 8, poluição, inclusive resultante de excesso de nutrientes, terá sido reduzida a níveis não detrimentais. Meta 9, espécies exóticas invasoras e seus vetores terão sido identificados e priorizados. Espécies prioritárias terão sido controladas ou erradicadas. Medidas de controle de vetores terão sido tomadas. Meta 10, até 2015, que já passou, as múltiplas pressões antropogênicas sobre recife de coral e demais ecossistemas serão minimizadas.
Meta 11, pelo menos 17% das áreas terrestres e águas continentais e 10% das marinhas e costeiras, especialmente a área especial de importância para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido conservados. Meta 12, extinção de espécies ameaçadas conhecidas terá sido evitada. Meta 13, até 2020, que já passou, a diversidade genética de planta cultivada, de animais criados domesticados e variedades silvestres, inclusive de outras de valor socioeconômico e cultural, terá sido mantida. Estratégias serão sido elaboradas e implementadas. 14, ecossistema provedores de serviços essenciais, inclusive relativo à água, meios de vida e bem-estar, terão sido restaurados e preservados. Meta 15, resiliência dos ecossistemas e contribuição da biodiversidade para estoque de carbono terão sido aumentadas através de ação de conservação e recuperação, inclusive por meio de recuperação de pelo menos 15% dos ecossistemas degradados. Meta 16, até 2015, o Protocolo de Nagoya sobre acesso aos recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios terá entrado em vigor e estará operacionalizado em conformidade com a nossa legislação. Detalhe, nós só vamos ratificar agora, em março de 2021, nós vamos ratificar essa história, tá? Por causa dessa tal dessa bancada ruralista. 17, até 2015, cada parte será elaborada, adotado instrumentos de política e começado a implementar. 18, conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de comunidades indígenas e locais terão sido respeitados. Meta 19, conhecimento, base científica e tecnologia, e consequência de sua perda terá sido melhorada. Meta 20, mobilização de recursos financeiros para a implementação efetiva do Plano Estratégico 2011 a 2020. Então, surgiu aí a 13123. Ela melhorou muito em relação à medida provisória. Hoje, tudo é feito por um cadastro eletrônico, que é o CIGEN, né, que é do patrimônio genético. Hoje, a gente tem, sim, o acesso ao patrimônio genético, mas com o conhecimento tradicional associado, respeitado e com repartição dos recursos. Não tem mais aquele contrato anterior à exploração, porque não sabe se vai dar certo ou não. E aí só tem contrato depois que explorou, deu certo, tem como se diz, potencial econômico, aí fecha o contrato. Então, a gente tem aí, né, todo o patrimônio genético, a gente já viu espécie animal, vegetal, micro-organismo, em qualquer lugar. Populações espontâneas de espécies introduzidas que tenham sido adquiridas. Olha só, espécie exótica não faz parte da lei de patrimônio genético, porque ela não é nosso patrimônio. Mas se uma espécie foi introduzida aqui e ela, depois dos anos aqui, ela tomou características que são diferentes, tornaram ela diferentes da onde ela provém, aí ela entra na lei do patrimônio genético. Variedades locais e crioulas é a mesma coisa. O que é uma variedade local, uma raça crioula? É um grupo de animal que tem diversidade genética adaptada a um nicho que foi por seleção, ou por seleção natural, ou por seleção provocada pelaquela comunidade tradicional que tornou aquilo diferente. Então, tem um conhecimento tradicional associado a isso. Hoje, tem uma regularidade jurídica, né? Você tem o primeiro cadastro, a primeira coisa a ser feita é o cadastro no CIGEN, depois você tem a prévia autorização, e aí você tem a autorização e tem algumas exceções, você não precisa de autorização se for uma equipe estrangeira, mas só para identificar, para fazer a identificação genética do que é aquele bicho, se for para detectar a patologia, se for para verificar a taxa de mortalidade. Se não for exploração mesmo comercial, não precisa da tal da prévia autorização. Então, é feito o cadastro ou a notificação no sistema. O CIGEN, né, que é o controle lá do patrimônio genético, analisa, vê se tem alguma irregularidade ou não, informa via sistema se tem irregularidade ou não, e aí quem está propondo tem um tempo para se defender. O conhecimento tradicional associado, hoje, ele é respeitado, então ele tem uma natureza coletiva, ele não é de uma pessoa, ele é de um povo, de uma tribo, de uma comunidade local, de um agricultor reconhecido. O reconhecimento desse conhecimento tradicional pode ser direto ou pode ser através de uma publicação científica que publicou que aquilo era daquele povo, determinado povo, por um filme. O consentimento prévio é necessário. Quando o cara quer começar a pesquisa, ele tem que pedir oficialmente o consentimento daquele povo para poder explorar aquele recurso.
aquela tribo pode se recusar, inclusive. E se outra tribo também tiver o mesmo conhecimento, a outra pode aceitar. Não tem problema. Às vezes, o conhecimento tradicional não é identificável. Eu não sei de quem é, não sei de que tribo é. E outras vezes ele é identificável. Identificável ou não, tem repartição de benefícios. Então, deve ser notificado, começou, escreveu, fez o cadastro no IBAMA, conseguiu o consentimento da tribo, deve ser notificado. Quem que deve notificar o acesso? Fabricante de produto acabado, que é aquele terminado e pronto para venda, produtor de material reprodutivo, que é propágulo de vegetação, é ovo de bicho, fabricante de produto acabado, ou produtor de material reprodutivo, desenvolvedor de produto intermediário, pessoa física ou jurídica em operação de licenciamento, agricultor tradicional e cooperativa, microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual. Como será essa repartição de benefícios? Né? Como é? Como será não? Como é? Já está valendo a lei. Ela pode ser monetária ou não, como eu falei para vocês, e ela pode ser facultativa ou obrigatória. Como assim facultativa? Facultativa é quando ela não está explorando o conhecimento tradicional, ela está explorando só o recurso genético, o patrimônio genético. Aí a repartição monetária é facultativa, pode ser monetária ou não. Obrigatória, quando está explorando o patrimônio genético, mas está explorando o conhecimento tradicional. Não identificável ou identificável, não importa. Tem um Fundo Nacional para Repartição de Benefícios e essa grana tem que ser depositada neste fundo. Quem está isento de repartição de benefício? Né? Produto acabado, reprodutivo, desenvolvido por agricultor tradicional, que tem receita bruta até 3 milhões e 600, microempresa, produto intermediário, quem está no meio da cadeia não precisa pagar, só precisa pagar o cara final, o cara que vai comercializar. Material reprodutivo ao longo da cadeia e produto acabado, material reprodutivo desenvolvido a partir de propulsão espontânea ou espécie introduzida, que na verdade não é nossa. Qual é o valor que está na lei? Vai de 0,1% a 1% da receita anual. 1% quando está no produto final, né? E quando tem um acordo com o governo para repartir com o governo a tecnologia, os recursos e tal, né? Pode reduzir esse acordo para o pagamento do fundo para 0,1%. É bem mais barato. Se monetária e relacionada só com patrimônio genético, deposita no Fundo Nacional a grana. Se relacionada com o conhecimento tradicional associado, se não tiver identificado quem é o detentor daquele conhecimento, também vai para o fundo. Se tiver identificado, é negociável entre o provedor do conhecimento tradicional e a empresa que está fazendo aquela exploração. E mesmo assim, 0,5% do líquido anual ou metade do valor negociado vai para o fundo, vai para o governo do mesmo jeito. Né? O governo não perde nunca. E não monetária, né? Quando a repartição dos benefícios não é em grana. Como eu falei, pode ser transferência de tecnologia, capacitação de pessoal, programa de interesse social ou conservacionista, disponibilização para domínio público, quando eu produzi isso aqui, mas não vou cobrar por ele, todo mundo pode usar. Eu estou distribuindo gratuitamente. E aí, então, óbvio, não precisa de repartir recurso do que já está repartido. Esse decreto 8772 é que, no ano seguinte, ele regulamentou a Lei 13.123, que, pasmem os senhores, só foi ratificada pelo Congresso em março de 2021. Cara, eu corri muito, mas ainda consegui me atrasar um pouquinho só. Ufa, dúvidas? Fala comigo.